Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química do curso Positivo. Hoje eu estou tendo o privilégio de entrevistar um querido amigo, estupendo professor de português, na parte de redação, que é o que ele está ministrando nesse momento, embora tenha uma abrangência imensa dentro da toda a parte do português, né, de tanto redação, gramática, até literatura. E eu queria primeiro apresentá-lo. É o querido Gabriel Félix. É assim mesmo, Gabriel? Exatamente assim, né? Então, ele está aí. Gabriel, tantos alunos que nós temos, né? E você também já passou por tantos alunos. Todo mundo quer saber a origem. Então, a primeira pergunta que eu te faria, fique à vontade, pode falar na boa. Qual a sua origem, o seu início de carreira da sua trajetória, linda trajetória, por sinal? Ah, sim, bom, vamos responder tudo isso, mas antes, claro, meus agradecimentos, né, pelo convite, é um prazer estar aqui. E também para quem está nos assistindo também, né, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Que legal, e obrigado. Vamos, então, como você pediu para começar do começo? Do início, né? vamos lá. Então, eu sou paulistano de nascença. Então, também sou. Nós somos então já temos algo em comum comum. aqui já. Né, eu sou paulistano de nascença, mas já posso dizer que sou curitibano, porque vim para cá com 5 anos de idade. Aí já ficou direto então, aqui? Já virei um curitibano, já estou radicado aqui. Então, o que é próprio de curitibano já tenho. Já aclimatei, né, já virei um curitibano. Né? Que legal, que legal. E a parte de estudo, assim, que você... Por que você escolheu o português? Com tanta matéria, né, que a gente pode, na tua trajetória, como é que foi teu início, assim? Bom, tive lá o meu início, né, normal, colégio, né, vim lá da escola pública. E bacana tive isso, uma curiosidade, que era o meu início, né, de escolha de profissão. Eu comecei na história, né, e cheguei a fazer um ano de história na Federal. Que legal. Então, legal. talvez por isso, né, quem me conheça até de aula pode ter percebido, deve ser influência da história, que eu não começo com o assunto sem antes fazer uma contextualização dele. Que legal isso, hein? Deve ser algum resquício de historiador que eu carrego. Só que, lá no curso de História, para estudar a história antiga, Roma principalmente, fui fazer um semestre de latim no departamento de letras. E aí é que vem a surpresa da vida, né? Que estudando latim, eu comecei a curtir a área de linguagem a ponto de sair da história e ir para a área de linguagens. Você sabe, Gabriel, que eu falo muito para as pessoas, para ter uma boa escolha, você tem que ter muitas oportunidades para você tentar vivenciar o que é para poder ter uma escolha boa, né? Isso que você está mostrando é verdadeiro, porque quando você conheceu, você se apaixonou também pelo latim. Então, quer dizer, daí a escolha fica mais fácil, né? Ou às vezes até, mas quer dizer, você tem uma chance de ter várias opções para se encaminhar na vida. Né? Sim, é importante fazer experiências. Isso. Né? E tanto que agora, né, como esse é um podcast entre professores, certamente muitos alunos, né, como público-alvo aqui, né, entre quem nos assiste... não é só professores, né? Às vezes tem também pessoal alunos, de família, restaurante, tudo quem pessoal que está vivendo, mas, do cara é conviver, a gente tem que... Mas como a gente está nesse ramo, é o que você falou, o que mais aparece aí é a gente conviver. Tanto que é isso que você falou agora, né, me lembra um item que geralmente é pergunta de aluno quando está no processo do aprendizado. Sim. Por que eu tenho que ter aula de química? Por que eu tenho que ter aula de física? Por que eu tenho que ter aula de matemática? É porque se alguém não tem o contato com as diversas áreas, não há como ele saber se gosta ou não. Ou se é melhor ou pior, né? Então, tanto que eu diria até, sei lá, nossa, eu odeio física, tive aula de física e não sei para que isso serve. Serviu para você perceber que você não gosta de física. Né? Serviu para perceber que talvez a sua área de atuação, aquilo que você queira fazer, não é por aí. Né? Então, às vezes, mesmo porque cada um área. Teve tanta influência anterior da infância, dos pais, do meio, tudo isso. Então, é muito difícil, né, você, nessa escolha, falar, vou fazer isso, tenho que fazer isso. Precisa respeitar o passado do aluno, né? Assim, respeitar e deixar escolher.
É verdade. Né? E ter essa experiência, né? No meu caso, aconteceu algo que eu recomendo muito para aluno que está na fase da dúvida. Será que eu presto para isso ou para aquilo? Estou pensando em tal coisa, mas também outra, mas não sei se eu vou gostar e se eu não gostar. Né? E o que eu costumo dizer é o quê? Não gostou? Troca. Sim. Né? Especialmente quem está iniciando vida com 18, 19 anos. Tem toda uma vida, né, pela frente tem a mais. Tem uma expectativa de vida de 80 anos. Né? É verdade, então, hoje até mais. Cada vez mais longe. Então, a expectativa de vida está muito longa. Então dá tempo de experimentar, ver que não é essa área e seguir para outra. E você começou, a primeira aula que você deu assim, para os alunos de colégio e tal, foi de português ou foi de história? Português. Português? Já começou? Já era na área de português. Dentro de português, você pegou gramática, literatura? O quê? Agora vem a segunda surpresa da vida. Vamos lá que o pessoal quer saber, o querido Gabriel. A segunda surpresa da vida, quer dizer, a primeira foi a carreira incidental. De história, pulei para letras. E dentro de letras, como eu estava interessado e gostei de estudar o latim, achei fascinante a área de linguagem, fui para a área de linguagem pensando em estudar gramática, né, parte de linguagem propriamente dita. E aí o que acontece? É que também dentro da faculdade eu fui me encantando mais para os estudos de texto, de literatura, né? Então, com isso, eu acabei indo mais para redação e literatura. A gente vai se apaixonando, né, por um determinado setor da matéria. Sim. E tal. É uma coisa incrível E isso, é um né? barato também perceber que nós, muitas vezes, entramos na faculdade sem ter muita noção do que é lá dentro. Então, você tem uma ideia de profissão, mas lá dentro você pode entrar em contato com diversas ramificações daquele setor e algum que você nem esperava acaba virando paixão. Né? Que legal. E eu vejo, né, Gabriel, o contato que você tem com os alunos, o carinho que você tem pelos alunos lá no Positivo, é impressionante o trato que você dá, e sempre disponibilizando o tempo para explicar com cuidado. Eu vejo, a gente já deu muito tempo aí, aula lado a lado, assim, cada um numa sala, né? Isso é muito legal. E você sentiu uma mudança, assim, para ingressar no curso, não necessariamente no curso Positivo, como é que você começou a parte de curso pré-vestibular? É até estranho, né? A pessoa fala cursinho, parece que está diminuindo, né? É um curso pré-vestibular, dá uma estrutura imensa para o sujeito quando ele vai depois para a universidade, né? Ah, sim, mas também imaginemos que na língua portuguesa o diminutivo nem sempre também pode ter uma conotação de carinho. De afetiva. Né? De afetividade. Pode ser É também verdade. nesse sentido. Agora, vamos lá. Na faculdade, aconteceu algo que acho que não te contei ainda. Essa vai virar uma surpresa. Surpresa também, que são situações do tipo, a vida pode trazer oportunidades e muitas vezes nós precisamos estar atentos para seguir. É assim, tudo começa quando eu vou dar um seminário lá na faculdade, uma matéria de literatura portuguesa, e nessa turma também fazia parte o Fábio. O querido que Fábio. É meu colega de faculdade. Aí pro Fábio. Eu conheci o Fábio de colega de faculdade. Ele esteve aqui com a gente, hein? Então, esteve aqui. E o que aconteceu é de que ele, que já trabalhava na área, me viu apresentar um seminário e achou interessante. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? E ele é que me procurou, acho que num dia seguinte, na aula seguinte, ele me procurou para falar que gostou da apresentação e tal, e vou pegar teu contato aí. E foi assim que eu ingressei. A gente não imagina, né? Se vai dar certo ou não vai, no final deu. Então, para mim, isso vira uma lição do seja o que você for fazer, faça bem feito. É verdade. Porque nós não sabemos o efeito que isso gera. Quem está vendo, né? Quem discutiu, falou para outros, né? Nós não temos controle do efeito que pode gerar nas nossas atitudes. Por isso tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? E aconteceu isso. Que bacana. Eu estava apenas apresentando um seminário, né? E o Fábio gostou, viu. E era de literatura. E era sobre literatura. Que legal. E aí ele se interessou, pegou meu contato, e aí é que eu comecei a trabalhar, né, no curso pré-vestibular. Que até então já cheguei a fazer um trabalho de assistência. Assistência, né, é tão importante, né? Para a gente descobrir. Menores, tal. A gente acaba descobrindo a dúvida do aluno. Isso te dá um know-how, assim, para você poder
mais para frente, virando professor direto, assim, com eles, saber aonde que ele tem a dúvida. E na explicação você já percebe pelo olhar que ele não está entendendo, entendeu? Porque você sabe que na assistência, você percebeu que aquele assunto era muito procurado, né? Que ele tinha muita dúvida. Então, esse lance é muito legal. Né? E muitas vezes o contato direto com a dúvida do aluno nos faz até perceber que aspectos da aula precisam ser melhorados. É verdade, é verdade. Opa, eu achava que isso aqui era tranquilo, não está sendo. Deixa eu refazer essa explicação. Então isso é fundamental. Né? É muito legal. E eu fui assistente lá no curso Ângulo de São Paulo também. E você sabe direto, porque às vezes, eu criei o Anta nesse sentido, meu personagem, para dissipar a dúvida que o aluno tem vergonha de perguntar. Então ele é o Anta, não é o Anta de burro, é o Anta de não saber um conhecimento. E o aluno às vezes fica introspectivo, porque ele veio de fora, tanta gente numa sala, 300 pessoas numa sala, ele fala, eu não vou erguer a mão aqui e me expor aqui. Mas quando você está na assistência, você percebe onde está a dúvida daquele aluno. Isso ajuda muito, por isso a relação com os assistentes é fundamental. E nós temos excelentes assistentes, assim como excelentes professores de português, você, o Ieso, o Brás, o Fábio, né? Tanta gente aí que está lutando pela educação, né? Sim, não, quer dizer, é um grupo inteiro trabalhando pelo sucesso dos alunos. Isso eu acho muito legal, sabe? Então, às vezes acontece de alguém estar numa linha de frente, mas há também em bastidores, em retaguarda, tão importante quanto um trabalho o trabalho em bastidores. Né? Tanto que eu sou uma prova disso. Né? Eu faço trabalho de redação, mas não sou só eu. Né? Tem um grupo de assistentes de redação, tem uma equipe que trabalha com a correção. Uma paciência, né, que vocês têm para atender, é um negócio tão bonito. E tudo isso acaba virando quase que uma orquestra. Né? Vira um time todo construído para batalhar pelo sucesso dos alunos. E o legal eu notei isso agora esse final de ano, que a gente deu assistência também para a segunda fase da Federal também lá, e eu fui vendo, ficamos na mesma sala de todos ali, né? A rapidez com que a pessoa chega e ela está direta, ela cria uma empatia com aquele professor assistente, que ela sente que ela vai aprender e vai tirar a dúvida. E aí quando foi no outro dia que eu voltei lá, porque a gente tinha uns dias de assistência, as mesmas pessoas que vieram já trouxeram outras, mas estão ali. Quer dizer, isso aí é incrível, é um poder de valorização do ensino, né? Que ela fala, vamos lá tirar a dúvida, que ele tira da gente isso aqui. É muito bacana isso, né? Não, isso é ótimo. Né? Então, suporte, bem que você são falou oportunidades boas de fazer o contato direto. Né? Direto, que muitas vezes não legal. temos, né, por causa da sala cheia, né, da turma grande. É verdade. Né, muitas vezes, e mesmo que não fosse turma grande, mas lidar com vários alunos ao mesmo tempo tira, muitas vezes, esse caráter do contato pessoal. Né? E de onde você pegou esse sotaque bom aí de locutor? Você tem uma pausa na fala bem clara, eu sei porque eu sempre escuto ali, quando eu estou do lado, na sala do lado, dá para ouvir um pouquinho. E o ano passado também, vários anos que a gente está dando aula junto aí. Seu pai gosta de música? Como é que é assim? Você mesmo percebeu a tua voz, a facilidade para... Então, não sei. Não sabe? Não faço ideia. Talvez Karaokê? Por ser ouvinte. Talvez por ser ouvinte. Né? Eu sou de uma família que ouvia rádio o dia todo. Né? Então pode ser isso, está lá no meu inconsciente. Né? Então lá em casa se ouvia o rádio o dia todo. Meu pai dormia ouvindo rádio. Né? O rádio poder, ligado. Né? Então talvez seja isso. Talvez seja muito bacana isso. De ouvir ou de observar e tal. Né? Mas assim, eu não sei dizer se é algo que eu treinei. Entendi. Né? Mas você percebeu que surte efeito. Pode surtir. Sim, né? Dá para perceber. Pode surtir. Muito legal, parabéns. Eu quero fazer uma outra perguntinha para você. No positivo, quando você entrou, você já entrou aqui em Curitiba? Ou você foi para... Agora tem Ponta Grossa também, tem Joinville, né? Mas como é que foi a sua entrada no curso? Que você falou que o Fábio indicou. Isso, ele me indicou para trabalhar na área. Na área, né? Mas não para dar aula ainda. Eu não cheguei ainda no positivo. Né? Tá, então vamos lá que o aluno quer saber. Vão alguns anos para lá, isso. Né? Eles acham que pega você. Vão alguns anos até chegar nisso. Então vai lá, vamos lá. Mas vamos falar. Eu, em pré-vestibular, comecei em Ponta Grossa, né, no antigo Master, que hoje é o positivo de Ponta Grossa. Nadim falou muito aí de Ponta Grossa, que ele é de lá, né? Ele é de lá e o Nadim foi meu diretor lá.
E falou bem de você pra caramba. Né? Então eu conheci o Nadim lá, ele foi meu diretor. E lá comecei a atuar mesmo em sala de aula, e não com assistência, né? E curso, né? de curso mais particular e tal, menor. E aí, com isso, é que abre a ramificação de lugares. Né? Em Ponta Grossa. Desde que você vá bem, cheguei a trabalhar no litoral do Paraná, né? Matinhos. Aonde? Matinhos, né? Em Matinhos, Paranaguá. Tá. Aí, mais pra frente, começo a trabalhar em Santa Catarina, em Mafra. Então, vai-se de um lugar, vai para outro. Aí, um conhecido de um curso me leva para um outro lugar, né? Onde também trabalha. E com isso sigo, né? Já fiz Londrina, 3 anos. Poxa. Trabalhei em Umuarama, né, em 2 anos. Em Curitiba, começo a trabalhar mais ou menos ali por 2011, 12. Né, e aí vem para o Decisivo, né, e outros cursos. E vai aqui pegando na cidade, confiança, né? E vai ganhando experiência. Isso é importante. Né, até em 2017, para 18, o Positivo me chamar, né, para ingressar ao time de Portuguesa. É uma alegria muito grande, né? Então existe uma caminhada, né, que eu fui construindo, né, e muito boa, né, muito proveitosa, né, de uma experiência muito incrível de lidar com alunos diferentes, de lugares diferentes, com objetivos diferentes. Então Sotaques conhecer tudo isso, né? sotaques diferentes. Então tudo isso acabou construindo, né, minha trajetória até em 2017 ser chamado para estrear no Positivo em 2018. Você estreou no colégio ou já no cursinho? No curso. No curso. Já no pré-vestibular. É? E você sentiu uma emoção grande assim, ou você já estava craquejado? Ah, tô bem. Não, sempre é uma Calejado, expectativa. Né? Eu nunca tive medo de dar aula. Vou falar craquejado, mas de craque, não é de você ser craque na profissão. Né, especialista, né? E nesse caso eu diria assim, né, como eu falei, medo de dar aula não tenho, né, porque eu sou formado nisso, né, eu tenho habilitação, mas a expectativa é alta, né, vem a experiência, o desafio, e comecei em 2018 e estamos lá até hoje, né, e por sinal, né, a primeira aula de extensivo era na sua companhia, né? Tá já que era um período em que nós dois dividíamos o mesmo horário. Né? Na época da pandemia até, né? Não, antes disso. Antes, mas na época da pandemia teve aquele lance, tinha acho que 30, pouquíssimas pessoas na sala por causa do perigo, né? Então afastava um do outro, aí sim, nós lá, sim, à noite firme lá. O segundo ano da pandemia, 2021, que já houve a liberação mas com restrições. Que dava medo então, mesmo, ainda era um período delicado e com isso tínhamos essa experiência de aula para, às vezes, poucos alunos em sala, a maioria assistindo por vídeo, né? E aí nós entrando em contato com essa experiência do online. Né? Foi fantástico. Você percebeu essa mudança radical, né? Nós tivemos um enfrentamento e, ao mesmo tempo, sobrepujamos isso, né? Foi muito rápida a mudança que o Positivo fez. Tivemos um negócio incrível. E eu, particularmente, no início, achei que não ia ser possível. Porque com todo aquele cuidado que tinha que ter, e gravar vídeo, tudo isso. Mas deu tudo certo, não deixamos de dar uma aula, né? Sim, nenhuma aula deixou de ser dada. Poxa, isso é uma coisa, eu falo isso até para minha irmã lá em Campinas. Não, todos tivemos que nos reinventar, enfrentar um processo e meio que aprender a fazer durante a trajetória. Né, e lidar com a gravação, e refazer a aula que não é presencial para o vídeo. E cresceu muito isso, né? E cresceu bastante. E a parte que acho que foi a mais difícil da adaptação, que é quem está acostumado a dar aula vendo os alunos... A vida inteira vendo os alunos, né? Percebendo neles a reação, pelo semblante deles, essa carinha parece que não estou entendendo, deixa eu refazer e tal. Você dá aula olhando para a câmera e sabe-se lá o que está acontecendo. E você viu que nesse final de ano agora, muita gente do online foi lá para conhecer a gente, né? Para fazer a prova da Federal. Muita gente até de fora veio para Curitiba para visitar o Positivo, que ia fazer a prova aqui em Curitiba, né?
E eles falavam isso aí, o contato, porque é tão legal isso, né? Porque a gente não vê a pessoa, ela vai falar, gostei da tua aula, professor, muito obrigado, não sei o quê, parará. E você sente, é uma coisa diferente do que sem dúvida. No dia a dia, né? Sem dúvida. Tanto que hoje ir, né, para a cobertura lá do vestibular, Sim. entrada de prova e tal, além de dar a força para os alunos, acho que para nós, professores, um fator que é uma surpresa boa é conhecer alunos do online. É muito legal Né? isso. Eles são muito e como carinhosos. eles vêm fascinados, e nós também ficamos Sim, fascinados sim. com eles, por saber primeiro que eles existem. A primeira, né, eles estão lá, né, e eles se apresentam. E se adaptaram né, bem e também tal. ao processo, porque eu fico pensando, falei, poxa, não é estranho a gente falar aí, você não está vendo pessoalmente e tal. Não, professor, não é, a aula vai na boa. E a gente, no início, você fala, será que tá igual? Sim. E a gente tem mesmo essa dúvida. Será que está dando certo? E esse é um período em que vemos que está dando certo. Tá dando Tanto certo. que há muitos bons resultados de alunos do online. Mesmo porque ele pode controlar ali, né? Ele tem uma velocidade um pouquinho maior, e tal. Ele pode, às vezes, mesclar, por exemplo, se for um bialuno, né? Já tem, quer dizer, dá para reciclar. O positivo, ele dá 1000 opções, né? Para a pessoa interagir e tentar pegar o conhecimento. Sim, eu diria assim, para quem tem uma infraestrutura em casa para poder acompanhar, hoje dá para dizer sem dúvida que é uma boa forma de estudar. Sim, verdade, verdade. Para quem tem uma estrutura bacana em casa, né, de poder parar para ver as aulas, né, e aí sim, consegue ver no próprio tempo. Se preferir ver a aula para depois estudar, ou ver as aulas todas e estudar depois, dá para fazer aí umas combinações muito interessantes para adaptar as aulas a um formato que o aluno considere adapte, proveitoso. Né? É legal. Eu até marquei para perguntar para você, quando você guinou para a redação, né? Já está na redação. Isso. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Eu vi, antes de entrar na própria redação, ouvi, você sempre recorre, às vezes, a uma musiquinha do texto para ajudar e tal. Isso também você aprendeu na infância? Ou com o teu pai do rádio? Como é que foi? Não sei. Né? Mas surte um efeito muito bom. Mas é um item que eu levo para aula, desde quando trabalhava mais Cordeiro com adora literatura. isso também, né? E agora estou trazendo para a redação, né? Que é usar a música como ferramenta de trabalho. É muito legal isso. Não, né? É muito legal, gosto, só que no meu caso a música não é trabalhada como uma paródia para decorar conceitos. Né? Então eu trabalhei sempre a música como exemplos de textos que eu gostaria de trazer para os alunos. Então, no caso da redação, por exemplo, vamos trabalhar com gêneros textuais. Sim. Né? Gênero narrativo, descritivo, argumentativo, né? E, entre outros, vamos pegar apenas esse. Quando trabalhamos a narrativa, nós podemos trazer uma música que é uma narrativa. Né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Né? É uma história. Né? É uma narrativa com todos os elementos de uma narrativa. E o Chico Buarque que eu diga, hein, o que tem de... Genio Zeppelin. Nossa, tem tantas músicas lindas. Há músicas que fazem que letras poderiam ser né? um exemplo de um gênero textual. Né? E aí podemos pegar várias outras situações para descrição, para argumentação. Então são elementos que eu uso para trabalhar com conceitos de texto, gêneros textuais, e que acabam não apenas deixando a aula mais descontraída, mas como um recurso didático. Muito bem, parabéns mesmo, isso é muito legal. Outra coisa que eu ia perguntar para você, falar um pouquinho do Enem. O Enem, eu lembro, as redações do Enem eram dissertativas, né? Sim, e continuam sendo. Continuam sendo, então, mas é aí que eu quero chegar. Hoje, assim, o que você percebeu da mudança, da aceitação ou não, ou da dificuldade para ministrar esses vestibulares que exigem coisa a mais da redação, tipo dar uma frase para analisar e aí o tema é esse. Quais são os cuidados que o aluno tem que tomar e também se você percebeu uma grande diferença do aluno antes da pandemia e depois da pandemia na redação?
Pode falar à Bom, vontade. vamos lá, agora eu vou... Para responder tudo isso, nós vamos ter que pegar item a item. Vai aí, vai devagar. Vou começar pelo último. O antes e depois da pandemia, todo esse cenário mostra para nós uma dificuldade de lidar com alunos que, no período da pandemia, com as aulas remotas, que era o recurso, na época, possível, Sim. né? Claro que não houve a mesma qualidade da aula presencial dentro da estrutura que havia antes. Sim, certo. Então, aulas remotas, muitas vezes improvisadas. Né? Nós passamos por esse processo e sabemos que, na época, era o único recurso a ser feito, né? Para que nada ficasse parado, né? Para que as coisas não ficassem paradas. E com isso, deu para perceber uma espécie de dificuldade, especialmente com a redação, né, que é a parte que eu vi de perto, de fazer esse trabalho à distância. Né? Às vezes não ter o tira-dúvida pessoalmente, né? E às vezes o trabalho do colégio, né, que muitas vezes é mais artesanal, da turma menor, de atender pessoalmente, também isso ficou de lado. E claro, nesses 2 anos de pandemia, ao final desse processo, deu para se perceber uma defasagem. Sim. Que houve em todas as matérias, não foi só com redação. Então houve uma defasagem e a dificuldade acabou sendo, para nós, lidamos com o vestibular, a situação de 2 anos de dificuldade, uma defasagem clara, né, e comprovada por todos os dados e pesquisas, mas os exames vestibulares manterem o mesmo nível de exigência. Então, o conteúdo cobrado nos exames era como se não tivesse uma pandemia. Houve, claro, provas com sistemas adaptados. Adaptados, né? Verdade. Aqui na Federal do Paraná, em vez de 2 fases, foi uma apenas. Mas era o mesmo programa de prova. Né? Era o mesmo tipo de conteúdo exigido. Então, por mais que houvesse provas adaptadas, o programa, o conteúdo e a exigência continuaram iguais. Que legal. E aí, qual foi a nossa dificuldade? Pegar esse aluno que atravessou por essa dificuldade, motivá-lo novamente. Motivá-lo e prepará-lo para uma concorrência e para uma prova que não exigiu menos porque houve uma pandemia. Entendi. Nivelar por cima. O nivelamento foi por cima. E aí foi a parte delicada foi dizer para esse aluno, ô queridinho, ô queridinha, seguinte, eu sei que você passou por tudo isso, mas o concurso está exigindo de você o desempenho igual o que você deveria ter sem pandemia. E foco. E o número de redações, é impressionante o número de redações que eles fazem, né? Ah, sim. É uma coisa... Pelo menos toda semana. É? E vocês percebem, assim, olhando... Porque você tem esse tete-a-tete ali que na hora de tirar dúvida, o aluno vem perguntar, você percebe o crescimento de um aluno, assim, absurdo, que ele não escrevia mal e começou a escrever bem, e o contrário, aquele que tem soberba. Professor, eu já vi uns alunos assim falando, eu dou um alto astral na hora e eu consigo resolver a redação. E não é técnica, né? É técnica. Bom, isso é legal falar para eles. Você podia até falar aqui para os alunos o ideal para você ingressar com todo o foco na redação para poder superar depois os obstáculos das provas. Não, tranquilo. Vou primeiro com você falar desse crescimento. Crescimento. Fale aí que é importante. Vou até marcar. Isso aqui a gente consegue ver ano a ano e é quase que uma novela durante o ano. E eu já conheço a novela. Já conheço o roteiro, já sei que é assim há vários anos e ano que vem será a mesma coisa. Começamos o trabalho e agora estou imaginando, né, e assim, se você é um aluno que vai ingressar no 3º ano, né, nunca passou pela experiência do pré-vestibular e vai lá cair na minha mão ano que vem. Vou contar qual vai ser a novela, por isso atenção. É isso aí. Primeiro momento é nós fazermos uma adaptação de mostrar para um aluno, principalmente de 3º ano,
que a correção do vestibular não é necessariamente igual à correção da vida escolar. Ah, mas é porque o colégio engana. Não, é porque colégio tem uma finalidade, vestibular tem outra. O colégio tem que fazer uma avaliação escolar, pedagógica, de avaliar o crescimento do aluno, de avaliar a evolução. E muitas vezes é um professor que está acompanhando de perto alguém que estava num nível e está indo para um outro. Já o concurso, né, como o vestibular, o concurso, a redação é uma no meio de tantas outras. Então é uma correção que não vai considerar o quanto ele era e o quanto ele ficou, quanto evoluiu, atendeu, não atendeu ou atendeu parcialmente. Então o primeiro momento nosso é construir essa adaptação. E quem entende esse processo não falta, vai seguir o caminho. Então vai seguir o caminho. E quem muitas vezes não compreende esse processo vai seguir o caminho de fugir da redação, né? Ou vai procurar alguma coisa que se adapte mais ao que ele quer e não ao que o vestibular quer. Então, e aí que a coisa pega, aí vem o primeiro momento. É o momento no qual eu vejo dos alunos a situação do... Mas, professor, no colégio eu só tirava 9, 9,5 e aqui eu só estou apanhando, só estou tirando 6, 6,5, 7. E aí eu vou dizer que é assim mesmo. Né? O que está acontecendo? Não estão corrigindo, não gostam Eles de adoram, mim. É engraçado o ser humano, como a gente gosta de botar a culpa em outro. Né? Isso, aí vem a terceirização. Né? Veja. Não corrige direito. Não gostam de mim. Não, eu vou buscar outra coisa. Eu não está me fazendo bem. Então esse é o primeiro momento. E aqui já vem a separação de quem vai entender o processo, porque o processo não é alguém arrebentar na redação em fevereiro. É estar bem em novembro, é estar bem em dezembro. Então é construir alguém para estar bem, arrasando, forte no final do processo. Independentemente do tema. E com isso vem a segunda parte do processo, que é entender que, para um concurso, né, você está prestando para um curso concorrido, então você precisa de uma excelência, de tirar uma nota que é gabaritar ou chegar próximo disso. Então, com esse desempenho aqui, né, quem precisa de um 900 mais no Enem, quem precisa de um 50 para cima na Federal do Paraná. Né? Então, é o processo de ir mostrando para esse aluno, gradativamente, que ainda está faltando tal coisa. Né? Você ainda precisa mexer nisso aqui. Né? Opa, vamos construir melhor esse argumento. Né? Vamos trabalhar agora com outro aspecto. E aí nós vamos percebendo... de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Vai ali, o cara vai melhorando. Tanto que é para a equipe toda de redação um momento que é super cansativo, mas é muito satisfatório, a reta final da fase 2. Que é quando vemos... Né, o processo que começou lá nos primeiros meses do ano, começar a ver essa turma pronta para fazer uma fase 2, pronta para fazer um Enem. Né, quando a gente começa a ver, né, esse processo, olha aqui, tá vendo como você estava lá em fevereiro? Tá vendo os puxões de orelha? Agora sim. Né? E tanto que para vários eu pude dizer pessoalmente, vai que você está pronto para fazer a prova. E aí o cara sente vontade mesmo de enfrentar, né? E não é só... Eu sempre falo, desde as palestras que eu dava também no interior, aí, de educar e conviver, que a matéria mais importante não é química, não é matemática, não é física, é português. Porque se ele melhora no português, melhora na escrita, ele compreende melhor as questões de física, de biologia, de química. Ele começa a batalhar, para ele ficar tudo claro. É lógico que ele vai ter que estudar também, né? É fundamental até. É o nosso idioma, levantar. A gente tem que, né? Porque assim, claro que eu poderia aqui, né, puxar a sardinha para a língua portuguesa, é a minha matéria e tal, ela é mais importante porque eu gosto. É o principal. Mas é que é lógico. Sine qua non, né? Isso é lógico. Porque eu posso apostar, e agora vamos fazer uma aposta alta agora, né? Alta. Vamos apostar agora 3 dedos da mão esquerda, tá? Possivelmente, das vezes que você mais atendeu dúvidas sobre química, a maior parte das dúvidas você sanou, né, você esclareceu
lendo o enunciado Novamente, calma, com calma, lendo o enunciado com os devidos destaques, com a vírgula certinha, e o próprio aluno, né, a própria aluna, tá, já entendi. Às vezes você nem precisou, e eu posso apostar que isso aconteceu várias vezes. Sim. Né? Você nem explicou a química. Você nem entrou na equação, no equilíbrio, na matéria, no átomo, no Linus Pauling. Você muitas vezes nem entra nessa parte. Porque, às vezes, saber ler o que a proposta pede é o principal caminho. Eu vou dar um exemplo bem clássico, até que comentei com o Ieso também. Você pega, por exemplo, a xícara do Anta aqui comigo, tá? Então vamos supor que você coloque 20 gramas de sal e 10 gramas de açúcar, por exemplo. Você fala, ó, essa xícara está encerrando tantos gramas. Tá? Ela encerra. O cara encerra, um frasco encerra 10 litros de um gás e 20 litros do outro e tal. A pessoa pensa, poxa, encerra, então acabou o exercício, encerrou. Ou o copo acabou com as coisas. Então, você acha que terminou, porque o verbo encerrar pode ser debelar, terminar, findar, extinguir. Só que encerrar pode ser conter também. Sim. Então, quando tem uma palavrinha dessa, no meio de um cálculo estequiométrico, por exemplo, se o cara não ficar atento a isso, ele não vai saber o que responder. Sim, várias vezes. Isso, puxa vida. Uma questão, seja lá de qual matéria for, a maior dificuldade da questão pode estar mais no vocabulário da construção da questão do que, de fato, a parte técnica da matéria. E aquilo trava o cara fala, mas o que? Encerrar é conter? É também conter. Então tem muita coisa de acender e ascender de ascensão, né? Acender o fósforo e acender, subir. Então, a nossa língua portuguesa é muito bonita. Eu sempre fui incentivado pela minha mãe para estudar etimologia. Eu acho muito legal isso, sabe, do latim, de tudo, porque você vai começando a compreender química, a parte de ciência, a parte de matemática, tudo isso fica fácil, né? Sim, e essa parte de etimologia, de palavras, por sinal, é a base do Anta, né? É a base do meu personagem, é verdade. A base do personagem é ser esse aluno que está lá confuso na palavra e não sabe para onde ir. É verdade, por exemplo, você fala, vou sair do banho, sinto frio. Por quê? Porque a água que está sobre o seu corpo, na hora que você sai, ela rouba calor da tua pele e vai para o estado de vapor. Então, o que acontece? É um processo endotérmico, ela está absorvendo o calor do teu corpo. Agora, se você põe fogo na madeira, esquenta o ambiente, porque a combustão libera calor. Então, um processo endotérmico, no caso do banho, não é reação química, é fenômeno físico, mudança de estado. A etimologia, endo, é para dentro, houve uma absorção. Exo para fora. Aí você fala, tá, mas eu não quero saber isso, você é dentista. Você vai fazer um tratamento de canal do dente. É endodontia. Odontia, estudo endo é na parte de dentro, entendeu? Então, lógico que entendeu que você é de português, você sabe tudo isso, mas o aluno vai percebendo que essas palavras mais difíceis, na biologia tem muito também, tudo dá para explicar na boa, né? Quer ver um exemplo legal? O Anta falou para mim uma vez, vou fazer a voz do Anta aqui. Ó, Giba, a moça que limpava lá o clube que a gente estava estudando lá, eu vi que na tarde anterior tinha umas bolinhas de naftalina no banheiro. Eu fui ver hoje e não tinha, acho que ela roubou, hein? Não roubou, Anta. As bolinhas sublimaram. As bolinhas de naftalina, que nada mais é do que o naftaleno, né? Ele é para espantar traças, baratas, né? Tem uma fórmula C10H8 e tal. E aí o que acontece? Ela sublimou, não é que ela roubou. De um dia para o outro ela sublimou, ela passa direto do estado sólido para o estado de vapor. É uma sublimação essa passagem direta. A volta também é como se fosse uma ressublimação, mas chamam também de sublimação do vapor para o sólido. Então essa passagem direta também é um processo endotérmico que está subindo. E se você pegar a parte de literatura, uma coisa de Deus, uma coisa, eu adoro, eu sou super católico, uma parte sublime, tá subindo também, tá uma coisa que está elevando. É linda a nossa língua é muito linda. A gente começa a valorizar só os outros idiomas, mas a língua portuguesa é muito bonita. Sim, ela é a nossa ferramenta de trabalho. Em qualquer trabalho. Né? Na química, na biologia, né? Ou para quem vai ler um manual, tudo está em conhecer o próprio idioma. E esse lance de, é bem isso, esse lance de inteligência artificial, o cara fazer a redação em 2 segundos ali já tá pá. Mas na hora da prova vai afetar isso, né? Se ele não tiver cuidado. Bom, enquanto a redação da prova tiver que ser feita manualmente, pessoalmente, pelo próprio vestibulando,
né, é interessante que ele pratique por ele mesmo. Por ele mesmo, né? Né? Tem que Por escrever. ele mesmo. Não há o que fazer. Né? Até porque não vai ter jeito. Né? A máquina não vai poder fazer por ele no momento da prova. Não dá, então, e às vezes a pessoa, assim, para rapidamente conseguir se livrar, já usa isso, né? Ah, sim, mas é a tentação do resultado imediato. Imediato. Nesse imediatismo, às vezes, o cara sucumbe por causa de um detalhe desse aí na hora da prova, ele fica meio perdido, né? Sem dúvida. Não, eu ia falar uma coisa também que eu acho super, eu até marquei aqui, para ter um ótimo desempenho, né, na redação. Esse lance, porque são tantos detalhes, eu vejo o aluno comenta, são os amigos ali que a gente tem também, amigas e tal, que tem que ter cuidado com a letra, com as linhas, com o contexto para relacionar com alguma coisa mundial, o que está acontecendo no mundo, sabe, problemas de poluição, de tudo. Ela tem que ter uma visão geral, mas isso é muito difícil, o cara está tão preciso, né? Não sei como é que vocês fazem o milagre deles conseguirem já escrever certinho. Aí você vai ver, eles vêm mostrar dúvida de química para mim, mas ao mesmo tempo eles estão com outra de redação que eles saíram dali, tudo bonitinho, cara, retinho. Letrinha, você fala, tá, mas isso não precisa tudo isso. Precisa, né? Porque o cara que vai ler tem que saber, né? Como é que vocês definem isso para eles assim? Ah, vamos lá. Então, agora acho que chegou até o momento que nós fomos aqui nos empolgando a falar da língua portuguesa, das palavras e tal, que você puxou a oportunidade de eu trazer o que nós estamos devendo, né? Para quem está nos assistindo, que é a parte da preparação. Então vamos lá. Então vamos lá. A preparação vai ser por esse processo que eu disse que começa lá nos primeiros meses, vai haver ali um puxãozinho de orelha, mostrar que a redação do concurso é uma avaliação diferente da avaliação escolar e vai haver ali vários e diversos avisos, né, elogios, né, e orientações. Então, quem vai durante o ano passando por isso, vai se construindo, se fortalecendo na parte da escrita propriamente dita. Só que a redação não é apenas a parte linguística propriamente dita, porque também envolve conteúdo, discussão sobre temas da atualidade, visão muito, de mundo, né? Provas, especialmente as que pedem conexão com o mundo, né? Vão pedir, além da parte escrita, esse diálogo com os temas da atualidade. E por que nós trabalhamos com pelo menos uma redação por semana? E no nosso caso em especial, né, eu preparo um tema inédito e não um tema de vestibular anterior. É justamente para que, semana a semana, chamemos a atenção para um assunto que andou em destaque nesses últimos tempos. Seja qual for. Né? Mas mesmo que seja uma redação do gênero resumo. Pode ser um resumo sobre um texto cujo tema pode aparecer numa questão dissertativa mais para frente. Vou pegar um exemplo bem recente. Fale para eles. O EPG, né, na gravação, né, deste programa, foi na semana seguinte à prova do vestibular da UEPG 2024 para 25. E o tema da dissertação pedia, né, uma discussão sobre os sites de apostas, as bets e tal. E esse foi um tema que vimos durante o ano, não em uma aula de dissertação, mas numa aula em que eu discutia um gênero chamado comentário de internet. Pode não ter sido naquela aula. Agora, imagine um aluno que tem uma mente mais bitolada. Meu foco é dissertação, essa aula não é dissertação, não vou assistir essa aula. Perdeu a oportunidade de ver um tema que acabou entrando em uma dissertação. Então, às vezes, a aula é de resumo. Mas o texto base daquele resumo pode servir de embasamento para um tema, para uma outra prova. Então, durante o ano, não é só a parte do desenvolvimento da técnica de escrita, mas é o estar em contato com temas relevantes da atualidade. A conexão com o mundo. Essa conexão com o mundo é fundamental. E você sabe que, eu estava conversando com o Nadinho sobre isso, que às vezes você põe uma questão diferente, o Nadinho faz muito isso também, e aí nunca perguntaram.
por exemplo, carga formal lá que ele deu, pegou e colocou ali. Aí caiu no Rio Grande do Sul. Aí começou, agora cai, na Federal cai. Então essas coisas tem que ficar atento, né? Porque, ainda mais quando o cara tem questões que não foram perguntadas, mas estão em livros, entendeu? Mas livros mais profundos. E muitas vezes... Então tem que ficar ligado. É muito perigoso agir com a mentalidade do vou estudar isso porque isso aqui cai nessa prova. Só que o problema é que para formar o raciocínio completo, muitas vezes é preciso passar por diversos temas dentro de uma área. Verdade. Querido Nadinho, um grande abraço. Então imaginemos alguém que, mas eu nunca vi uma questão de Linus Pauling na prova da PUC, então não vou estudar diagrama, né, o Linus Pauling. Mas isso é a base da química, isso é uma base. Não, a pessoa Sem não pode isso, desprezar. Vários outros temas acabam não dando certo. Né? E mesmo porque o número de questões, ainda mais segunda fase de federal também, ele é restrito, né? Então, por exemplo, você não tem como abranger tudo, mas a gente tem que estudar tudo ali do programa, porque senão você se ferra, né? Vai que cai uma coisa específica, né? Exato, está no programa, pode aparecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma curiosidade minha. Eu converso às vezes com alunos, você percebe pelo próprio vocabulário deles, se eles já tiveram um embasamento um pouco maior, um pouco menor, mas meu pai sempre falava, você tem que respeitar o pessoal do interior também, sabe? Porque às vezes eles vêm com sotaque, mas eles são altamente inteligentes, assim, sabe? Então a gente tem que respeitar, porque não é porque a pessoa está falando errado, porque às vezes ela acostumou a falar daquele jeito onde ela vivia. E pega a gíria, pega oxe, né? O pessoal, gente, o pessoal da Bahia, queridos, o pessoal de Goiás, o pessoal do Rio Grande do Sul, bate. E aí vai, São Paulo também, né? Todas aquelas coisas assim. Então você tem que respeitar a origem de cada um. Mas a minha pergunta é a seguinte, se o cara já teve uma facilidade de um convívio durante a infância e tal, com pessoas letradas que falam bem e tal, aí ele vai pegar uma redação, tem um tema lá da redação. O que ele deve estar pensando? Isso um cara me perguntou uma vez lá em São Paulo para mim. Falou, Giba, por que para mim? Porque eu estava explicando química para ele e ele ia fazer prova de português. Giba, você acha que eu tenho uns recursos assim que da família, meu tio é advogado, ele sempre fala com a gente, reúne. Você acha que é legal ter uma soberba para resolver uma redação? Ou eu tenho que escrever mais simples? Você não acha que se eu for de uma soberba, eu vou ter uma nota espetacular? Você tem opinião quanto a isso ou não? Tá, uma opinião. Podemos tranquilamente discutir isso, trazendo as coisas da seguinte maneira. Você já passou por isso com aluno? Assim, já, várias vezes. E isso muitas vezes não tem a ver com soberba. Não, digo soberba em relação aos outros que estão ouvindo ele falar. Olha o jeito que ele escreve. Mas isso tem muito a ver com alguém que quer impressionar. Sim. Isso pode ser um problema. Por quê? Por ser alguém que quer impressionar, usando uma linguagem que ele não domina. Ou não está adequada àquela situação, ou é uma linguagem que ele não domina. Ele só domina as palavras. Né? Às vezes ele até conhece a palavra, e às vezes até alguém que leu lá uma redação que foi bem, mas que usou lá uma palavra mais difícil, uma palavra mais incomum. E aí a pessoa vai pensar o quê? Caramba, mas esse... Como é que é? Está falando do corretor agora? Oxa, eu li essa redação, tirou nota máxima, usando a palavra supracitado. Não é? Vou colocar na minha redação também. Começa assim já. Né? Vou usar esse supracitado aqui também. Né? Mas às vezes a pessoa não sabe o que significa. Né? Às vezes a palavra, usado, né? Em que contexto ela está, se ela significa aquilo que o texto quer dizer. Momento está quer dizer, né? Então, muitas vezes, isso que parece querer impressionar se torna um erro de linguagem. Porque é um vocabulário inadequado. E inadequado justamente porque não diz aquilo que se deveria dizer. Interessante isso, hein? Então, isso acontece muito com alguém que quer impressionar, vai usar um termo que não domina. E que ele acha que vai ser um diferencial. E acha que vai ser um diferencial. Ou a redação toda tem um tipo de linguagem. Né? Uma linguagem correta, clara, simples. Né? Só que aí a pessoa quer enfiar uma palavra dessas para impressionar. Ele guardou aquela. Guardou a palavra. Está lá na manga ali, está embaixo do braço aqui. Vou colocar agora. E dá para perceber que essa palavra está destoando do tema. Do texto todo.
né? Porque a linguagem está indo num estilo e aí vem uma palavra que não tem nada a ver. Né? Ela não está combinando. E aí isso até passa uma impressão de artificialidade, não de texto autêntico. Legal, legal. Bem bacana isso que você falou, viu? Gostei. Outra coisa que eu quero falar com você, assim, da diferença, porque a gente tem alunos do Brasil inteiro. Você percebe quanto tempo leva para vocês perceberem essa diversidade em termos de escrita? Isso é interessante, pouco né? tempo para perceber. Já dá para perceber? Dá para perceber. Especialmente entre alunos que vêm mais da parte de cima do Brasil. Nordeste, queridos, Norte, Centro-Oeste. Eles vêm para cá, a gente consegue perceber por sotaque e tal, mas a parte na redação que chama a atenção é o quanto eles vêm dominando muito bem o estilo de redação do Enem e acabam apanhando durante o ano, né? Eles sofrem durante o ano para se adaptar às redações daqui. Olha que interessante. Que fogem completamente do estilo do Enem. Então eles vêm muitas vezes assim, sabendo o Enem tão bem, super bem, só que aí descobrem que uma prova de Federal do Paraná não pede dissertação. Né, pede resumo, aí quer fazer uma prova como a de Maringá, que pede para escrever um comentário de internet, um artigo de opinião. Nós conseguimos perceber quem vem de fora, especialmente nesse aspecto, né, na adaptação que eles têm que ter para fugir do formato do Enem. Interessante isso, hein? Muito interessante. Esse lado assim de você orientar o que eles devem ler um pouco mais assim para suprir essa deficiência? Durante o ano nós vamos lá, semana a semana, vamos fazer. Claro, dói um pouquinho, né? Eles falam, né? Professor, estou sofrendo, professor, está difícil, mas durante o ano também vão conseguir fazer isso e arrasam e vão muito bem. E uma coisa, eu sempre falo isso porque eu acho que é a valorização de onde a gente veio, independentemente de ser do Nordeste, do Sul, do Leste, do Oeste, do exterior. A Cecília Meirelles falava, né? Meus pés vão pisando a terra, que é a imagem da minha vida. Então o cara que fala, poxa, professor, mas minha mãe veio muito do interior de São Paulo e teve muita sorte no estudo, fez medicina em primeiro lugar. Doutora Alba Lavras foi cientista também. Mas ela falava isso para mim, filho, eu tive a chance, ela perdeu a mãe muito cedo, dos parentes me ajudarem em São Paulo. Eu comecei a estudar, era o que eu tinha que fazer, porque totalmente assim desiludida, sabe? E o pai foi cassado na época politicamente, depois voltou, mas foi um sufoco. E ela falava da importância de voltar lá, na cidade de Palmital, interior de São Paulo, não é Palmital aqui no Paraná, do lado de Ipauçu, para rever os colegas de colégio. E eu falei isso uma vez, acho que no primeiro podcast que eu dei, que as amiguinhas dela se escondiam porque elas não estavam com o dente. Já tinham 18 anos, mas estavam tudo com vida difícil. Aí estavam com vergonha de ver minha mãe. Minha mãe falou, não, chama outra, eu quero vê-las, são minhas amigas, pô. Então aí que eu falo para as pessoas, e você, eu acho que você também concorda com essa parte da gente de estudar e de passar coisa boa para eles, que, poxa, se tem uma oportunidade, aproveita, né? Positivo dá essa oportunidade, aproveita para aprender. Isso vai te ajudar muito na vida do aluno, né? Assim, especialmente, né, num país com tantas desigualdades. Desigualdades, é. Né, tantas pessoas não têm, né, acesso fácil a oportunidades. A dica principal é essa. Quem as tiver, valorize. Valorize a chance, né? Que às vezes o pessoal quer matar a aula, até entendo. Eu fui moleque também. Né? Você quer jogar bola, você quer conversar, você quer... Mas, puxa, foca um pouquinho ali na aula, não perde a aula, não. Porque às vezes aquela aula que você está perdendo vai ser o que vai cair na redação ou na química, né? Não, e também estamos falando de formação para o futuro. Para o futuro, para o futuro. Aprender a ter disciplina, aprender a construir uma rotina, saber se comportar, né? Ser ouvinte, saber aplicar o que aprende. Não é só uma questão de aquilo cair no vestibular ou não, mas é construir um amadurecimento. É isso aí. E você sentiu muita diferença, assim, do ponto de vista do colégio
segundo ano. Você chegou a dar aula em primeiro e segundo ano? Muito pouco. Ah, muito pouco. Então, para ver a dificuldade que tem, maior ou menor. Porque ele está no estágio, quando ele está... Se bem que agora ainda gravou com a pandemia que eles passaram, né? Mas um estágio que para eles começa, puxa, agora eu já posso sair um pouquinho, passear um pouco, sabe? Ele já tem mais dificuldade de concentração. Quando quem vai fazer o vestibular sabe que ele tem que ficar focado, né? Então tem que ter uma disciplina, tem que ter... Eu acho que uma das principais coisas e eu sei que você gosta de esporte também, é cumprir horário também. Parece bobeira isso que eu estou falando, mas ter disciplina no horário. Tem que fazer essa redação? Tem que fazer essa redação. Eu vou fazer, mas eu estou com dor de cabeça. Outro dia eu faço. Aí já começa a degringolar tudo, né? Sim, e é o processo de amadurecimento. Né? Isso é muito legal do curso. Que é preciso, para que tudo se complete, equilibrar os momentos de lazer, os momentos de cumprir obrigações. Né? Que isso é o que vai também diferenciando a vida adulta das outras fases. E vocês também indicam alguns filmes bons para eles verem, né? O Fábio fazia isso da hora. Sim, veja, fazemos eu muito acho isso é também muito legal isso, né? Porque acaba fortificando o que ele já está aprendendo, né? Sim, formação de embasamento cultural. Isso eu acho que é impressionante. Você tem que ter isso na vida. Se aproveitar teu tempo, mesmo que você está cansado, mas veja uma coisa que te interessa, que vai te ajudar, né? Sim, e aqui, mais uma vez, né, não é só para o vestibular. Não é só porque vai ou não cair na prova, mas é construir uma visão de mundo. Né? Construir um diálogo com o mundo em que está inserido. Né? Isso não é só fazer prova, isso é construir uma maturidade. Né? Que legal. E tem uma outra coisa que eu acho também muito importante. O aluno, ele começa a querer escolher o tipo de professor que ele gosta de assistir aula. Puxa vida, esqueça isso. Todo mundo tem uma coisa fantástica embutida que vai passar para você, que vai te ajudar na vida, né? Então não fica selecionando aula. Vou assistir aula desse, aquele eu não quero assistir. Não gostei do cabelo dele, não gostei de não sei o quê. Poxa, assista de todos, porque é incrível como no segundo semestre as matérias vão se cruzando. Na química, são 5 frentes, tudo se mistura no segundo semestre, numa questão. Vem misturado. E com português, então, você percebe isso, né? Sim. Na literatura, o Fábio deu uma aula aqui de literatura também. E nesse caso, não porque nós, pessoalmente, fiquemos do tipo carentes, do tipo, não viu a aula. Porque o prejuízo é do aluno. É verdade. Quem está tendo a chance e não está aproveitando, em algum momento isso o preço vai chegar, né? A conta vai chegar. Né? Então ali é uma oportunidade que está se passando e não está sendo aproveitada. E dentro da redação, quais assim os temas que, de tudo que você passou, assim, que você mais gostou, que mais você gosta, quando você percebe uma redação, chegou agora a prova, assim, qual que você, não sei, dá para torcer por uma parte ou não? Você gosta de todas? Não tem essa... Ou o contrário, então. Qual o tema assim que é mais, que já aconteceu, mais difícil para o aluno interpretar, que aconteceu recentemente, ou assim, que fala, o que é isso que eles estão falando? Não é quando tem uma dualidade que ele faz uma afirmação e o aluno não está entendendo se é para falar a favor ou contra. Mas isso provas de bons vestibulares não costumam trazer essa dualidade. Isso aí? Não. Mas o item que me chama a atenção aqui é que como eu trabalho para fazer o aluno, durante o ano, amadurecer a leitura da proposta. Olha que legal. Que é o mais importante. É entender o que a proposta está pedindo. E o que acontece muitas vezes não é o tema ser fácil ou ser difícil, mas o quanto há uma quantidade grande de vestibulandos que muitas vezes tentam fazer a redação sem ler o tema. Ou verdade? Não é que eles não olham o tema e já vão escrevendo, chutando qualquer coisa, mas é o não saber interpretar a proposta. E aí já viu que dá, né? E com isso, muitas vezes o tema acaba não é que ser fácil ou difícil, mas é entender a proposta ou não entender. A grande dificuldade, né? Que seria assim o primeiro fator do sucesso na redação. E é uma grande diversidade nas redações aí do Enem, da UEM,
da Unicamp. É bem diferente, né? São provas completamente diferentes uma das outras. Completamente incrível, né? diferentes. Né? Porque o Enem segue o caminho da dissertação tradicional. O EM Federal do Paraná, a Unicamp já pede o trabalho de gêneros textuais diversos. Gêneros textuais, é verdade. Por isso que uma forma de se preparar bem é primeiro ter uma noção de quais provas se pretende fazer. Para olhar os programas, os editais, provas anteriores. E continuar acompanhando durante o ano, né? Para saber que tipo de redação aquele vestibular cobra. Pô, que legal. Querido Gabriel Félix, olha, foi um prazer enorme te entrevistar. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os queridos alunos e tanta gente, mesmo os que não são alunos, ou que vão ser, ou que já passaram por nós aí, porque a gente tem essa reciprocidade, um carinho muito grande por eles, né? Se puder mandar uma mensagem aí, por favor, para eles aí. Sim, então aí. Vamos, né? Primeiro, né, agradecer, né, mais uma vez pelo convite, né, e demonstrar aqui o prazer, sem bater, atropelar o microfone, né, o prazer de estar aqui nesse bate-papo, né, nessa conversa. Muito legal, né, a gente bater esse papo. Que espero ser proveitosa, né, para quem assistiu, ou melhor, que quem assistir, né, goste tanto como nós de estarmos aqui. É verdade, a gente tem um prazer enorme de estar falando sobre educação. E para quem nos assiste, acho que a grande mensagem, ou a principal mensagem que eu deixaria é: só existem dois grupos, né? O quem chega lá e o que, por diversas razões, desiste. Né? Quem alcança e quem desiste. Com certeza. E, claro, esse desistir tem diversos motivos. Às vezes é uma falta de condição, às vezes é uma falta de vontade, mas seja lá por quais motivos for, alguns vão desistir durante o caminho e outros vão lutar para conseguir isso. E para quem está na luta, não há mensagem para mim melhor do que respeite o seu processo, valorize o seu processo, comemore cada vitória, por menor que seja, e sempre tenha em mente que não é o agora, é o processo. É isso aí. Né? Não é, então, como eu estava, como estou e o que falta para chegar lá. Que legal. Né? Então, saber respeitar esse processo é talvez a forma mais saudável de conseguir evoluir. Sempre, né, evoluir? Sempre. Eu queria, Gabriel, muito legal, eu queria terminar falando de um grande amigo da minha mãe e do meu pai, o José Reis. O Dr. José Reis era um médico e escrevia na Folha de São Paulo, também escritor e cientista também. E esse José Reis, ele ganhou o prêmio Kalinga de maior divulgador da ciência. É um prêmio que a Índia forneceu. Ele faleceu em 2002, o José Reis. Era um grande amigo dos meus pais. E esse prêmio é porque ele foi considerado o maior divulgador da ciência. Por quê? Ele tinha na Folha de São Paulo, semanalmente, uma coluna chamada Periscópio. Então, ele dava aula de ciência para os alunos mais pobres, para os alunos da classe média também, todos. Ou seja, todo mundo tinha acesso, ele visitava para explicar como é que funcionavam as coisas, toda a parte de biologia. Um cara impressionante, assim, o trabalho dele. Tanto que ganhou esse prêmio internacional pela Unesco, o prêmio Kalinga. E ele tem uma frase, eu queria terminar com essa frase. Posso falar ali, Lara, para eles? Gente, preste muita atenção nessa frase do José Reis. Ele trabalhou em prol da educação de todas as classes sociais. Ele falou o seguinte: só de um amplo trabalho comum, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, só de um amplo trabalho comum em que se entrecruzem conhecimentos, métodos e experiências, é que colheremos frutos que deem não apenas o sabor da polpa, mas também e principalmente a promessa até tu fica emocionado, a promessa de sementes e raízes para um futuro melhor. A promessa de sementes e raízes para um futuro melhor. Futuro que o Brasil merece, mas tem que estar calcado na educação. Então, gente, vamos valorizar o estudo, vamos valorizar o nosso país. É isso aí. Né? Abraço, gente. Tudo de bom para vocês.